Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui é a Gabi e hoje eu estou passando para falar um pouquinho sobre ondas de frequência. Não é nenhuma novidade para ninguém aqui que a nossa perspectiva da realidade é o que molda toda a nossa experiência aqui, né? Além de que a gente olha a realidade, a perspectiva que a gente olha é o que influencia toda a nossa experiência e a nossa vivência aqui. Então, existem formas que nos auxiliam a mudar essas perspectivas, né? E hoje eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta que nos auxilia muito nisso, que são as ondas de frequência cerebrais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e explicar um pouquinho, tá bom? Então, só para deixar claro, quando o nosso cérebro, os neurônios do nosso cérebro estão trocando informações entre si, essa descarga energética entre eles gera uma onda de frequência, né? Uma onda eletromagnética. E essa onda, essa vibração dessa onda, é o que cria toda a nossa realidade aqui e também é o que nos auxilia, é o que vai determinar a perspectiva que a gente percebe a realidade. Então, de forma geral, o ser humano comum, ele sempre está vibrando, né? O cérebro dele está vibrando e emitindo ondas beta. O que isso quer dizer? Que os neurônios, essa troca de informação, gera uma frequência de 30 a 12 Hz. Esse é o nosso estado, né, como eu disse, normal, o nosso estado do ser humano, o nosso estado consciente, que a gente usa para resolver problemas, o nosso estado lógico mesmo, que a gente usa para prestar atenção, que a gente não pode fazer no modo automático, sabe? Então, tipo, dirigir, operar máquinas, coisas que a gente realmente precisa de foco e presença, é o que, o nosso cérebro, quando a gente está fazendo essas atividades, ele está emitindo essas ondas beta. Porém, aqui, na nossa realidade, a gente foi educado a viver com medo, né? Então, essas ondas beta, como eu disse, elas são de 30 a 12 Hz. Quando a gente está em 15 Hz, normalmente, não é tão nocivo para nossa saúde, nem nada assim. Só que quando a gente está em uma frequência beta muito alta, essa frequência começa a ser nociva e degenerar todo o nosso corpo e nossas células, sabe? É extremamente nocivo, principalmente porque ele também começa a produzir os hormônios do cortisol. Esse hormônio, eles são um hormônio da ansiedade, né? Então, quanto mais cortisol a gente tem no nosso corpo, mais ansioso a gente tá. E essa vibração muito alta de beta, quando a gente tá nessa vibração muito alta, é realmente como se a gente sempre vivesse em perigo, sabe? A gente sempre, não importa quão tranquilo a gente esteja na realidade, se a nossa cabeça tá vibrando num beta muito alto, ela sempre vai estar ansiosa, sempre vai estar crendo que tá vivendo em algum perigo. Então, aqui na nossa realidade, a gente, como eu disse, né, a gente foi educado a acreditar que a gente está em perigo. A gente está o tempo inteiro vibrando nessas ondas nocivas beta, que são extremamente nocivas, sabe? É o que causa todas as doenças do nosso corpo, é o nosso cérebro vibrando nessa desarmonia e nessa crença de que a gente está em perigo. Então, essa crença faz a gente nunca parar e pensar com clareza, sabe? A gente sempre tá nessa aceleração, nunca tá percebendo no agora as mensagens que a gente tá recebendo do universo. Ela é realmente uma frequência que nos deixa completamente ansiosos e não nos permite pensar com clareza. Então, ela é uma frequência que ela é útil quando a gente tá, sei lá, correndo de um leão na floresta, ou, sabe, correndo de um bandido, sabe? Quando a gente precisa dessa adrenalina, porque o cortisol, nem sei como é que se fala, sabe como se pronuncia, mas esse hormônio, ele é o hormônio que também nos dá adrenalina. Então, ele não vamos demonizar esse hormônio, porque quando a gente precisa de adrenalina, é ele que nos dá essa adrenalina. Porém, viver com esse estado de estar em perigo o tempo todo é extremamente nocivo para o ser humano. Então, quando a gente começa a se centrar, meditar, né, é quando a gente consegue ir mudando as frequências do nosso cérebro, né, as ondas de frequência. Então, existem muitas ondas de frequência que muita gente já medita, né, usando ondas de frequência. Quem se consulta comigo até já sabe, eu mando um vídeo com frequência para meditar durante o atendimento, porque ondas de frequência são uma ferramenta extremamente útil pra gente, né, para nos auxiliar a sair desse estado beta nocivo, né, devido a todas as crenças limitantes que a gente está imerso aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho das outras ondas,
que são as ondas que mais nos auxiliam a sair desse estado. Então, primeiramente, a gente tem a onda alfa. Quando o nosso cérebro está vibrando em alfa, é quando a gente começa a ficar mais relaxado, né? O alfa é uma frequência que vibra de 12 a 8 Hz. Eu não lembro exatamente direito cada um, tá? Mas, enfim, é basicamente isso, assim, de 12 a 8 Hz é quando o nosso cérebro ele está começando a vibrar em alfa. Então, a gente começa a soltar o controle mesmo, sabe? E soltar a mente lógica, soltar essa necessidade de resolver problemas. Então, tudo isso, assim, vai começando a acalmar e a gente fica mais relaxado. Quando a gente tá meditando, geralmente a gente fica em estado alfa, sabe? Quando a gente realmente solta o controle, permite que venha o que tá dentro e se conecta mais com nossas emoções e solta a mente lógica. Essa é a onda alfa, né? A onda de relaxamento, é o portal para o nosso subconsciente e para essa conexão, assim, mais relaxada. Aí, depois do alfa, a gente tem o teta. As ondas teta, elas são o que nos realmente nos conectam com o nosso subconsciente. Quando a gente está começando a vibrar numa onda teta, daí a gente já começa a ver imagens, né? O nosso terceiro olho começa a abrir, a gente começa a conectar com o nosso subconsciente de forma mais clara. E também essa frequência é o que nos auxilia a conectar com a nossa programação. Então, quando a gente está nessa frequência, a gente vai para dentro da gente mesmo e começa a se conectar com tudo que a gente está sentindo, né? Então, assim, realmente, também essa frequência é a frequência dos sonhos lúcidos, né? A frequência teta é o que a gente chama de estado REM, que é aquele estado do sonho que a gente tá, né, naquela camada do sonho não tão profundo ainda, mas já tá nesse estado de conectar com o plano astral, né, com o 4D, e conecta com essas figuras, imagens, realmente a conexão com o subconsciente, né? O alfa começa essa porta de entrada e o teta é realmente quando a gente já tá dentro do nosso subconsciente. Então, o teta, só para esclarecer, ele é uma frequência que vibra, se eu não me engano, de 8 a 3 Hz, é mais ou menos por aí, tá? Então, quando a gente está vibrando nessa frequência, nosso cérebro está emitindo essa frequência eletromagnética, então a gente está num estado completamente mais relaxado e mais conectado com essa parte nossa do nosso subconsciente, né? Com nossas profundidades. E daí tem a onda delta. A onda delta é de 4 a 1 Hz. É basicamente quando o nosso cérebro está sem movimentação alguma. E esse é o estado do nosso sono profundo. Quando a gente não sonha e quando a gente está realmente desligado. Esse estado delta é o único estado em que nossas células realmente se regeneram, tá bom? Então, quando a gente está em um estado de sono profundo, em estado delta, a gente começa a se regenerar e se curar, tá? Então, assim, quem não consegue dormir direito, por exemplo, tem problema de insônia, não consegue alcançar esse estado delta, né? Ele começa a realmente perder o controle da vida e as células não conseguem mais se regenerar de forma, sabe, normal, assim, né? O nosso automático, assim, as células vão perdendo a saúde delas, por causa que a gente não consegue entrar nesse estado delta. Então, assim, quando a gente tá nesse delta, a gente desliga, tá? Então, ele é muito bom pôr no fone e dormir. Mas provavelmente você não vai sonhar muito lúcido se você entrar nessa frequência, tá? Porque ele realmente é a frequência que apaga a gente mesmo, pra gente soltar tudo e realmente dar espaço para células, para todo o nosso corpo se regenerar. Então, ele é um estado muito profundo mesmo pra gente apagar. E daí tem o estado cerebral, que são as ondas gama. Essas ondas cerebrais, elas são o estado comum de quem é mestre yoga, xamã, sabe? Essas pessoas hiperconectadas com o espírito. Essa frequência, esse estado, ele vibra de 33 Hz para cima. Inclusive, uma curiosidade aqui, que a frequência do coração de cristal do planeta, ele vibra 40 Hz, ou seja, é uma frequência gama também. Quando a gente se conecta com essa frequência gama, a gente também começa a abrir esses estados, né? Porque a gente começa a voltar para nossa memória original. Então, assim, quem está em estado de meditação profunda, nesse estado de realização, e, assim, as ondas gama também são uma frequência da 5ª dimensão, tá? Então, assim, quando você tá com seu cérebro está emitindo essa frequência, a gente começa a entrar num estado de realização, sabe? De realmente, sabe? Todas as coisas começam a fazer sentido e entrar no lugar, assim. A gente realmente começa a ficar com essa consciência muito expandida.
Eu amo meditar com frequências gama, gente, eu indico muito para todos. Pelo menos todo dia, assim, eu preciso das minhas ondas gama no meu ouvido. E realmente é o melhor, sabe? Até mesmo para estudar, quem gosta de... quem gosta, né? Quem gosta. Não gosta de estudar, eu acho, ou não, mas enfim, quem precisa estudar, eu recomendo muito que estude ouvindo gama, né? Ondas gama, porque elas auxiliam realmente nesse entendimento, nessa compreensão, porque é a frequência da 5D. Quando a gente tá com consciência na 5D, tudo realmente faz sentido. Essa é a frequência do sentido mesmo, assim, sabe? As coisas vão fazendo sentido e se ligando uma à outra. Então, assim, reparem que a frequência gama, ela é mais alta do que a beta, tá? Então, existe uma separação muito sutil, assim, quando você tá vibrando muito ansioso, um beta muito alto, e quando você rompe pro gama, tá? Por esse gama alto, por esse gama, né, de 33 Hz pra cima. Só que daí essa é a frequência do hiperfoco, da quinta dimensão, quando a gente realmente está presente completamente, sabe? Então aí que tá a diferença, porque o beta nos tira completamente da nossa presença, mas aí quando a gente começa a elevar essa frequência, realmente nossos neurônios eles estão funcionando assim como superpoderes, tá? Quando a gente está em gama. Então assim, dito tudo isso, assim, vamos ao ponto. Qual é a melhor frequência para o nosso cérebro vibrar, gente? Nenhuma delas. Ou melhor, todas. Porque, assim, todas elas têm uma serventia, sabe? Se a gente ficar em um estado gama, que é de meditação, sempre a gente não vai conseguir fazer as coisas do nosso dia a dia. A gente precisa de, né, estar também na matéria, fazendo coisas que precisam de atenção. Então, para esse caso, a gente precisa das ondas beta, entendeu? Aí, como eu disse, se a gente tá numa floresta correndo de um leão, a gente vai precisar de uma gama, de uma frequência beta alta, sabe? A gente vai precisar dessa adrenalina. Então, assim, não tem um estado melhor, entendeu? Não tem isso, assim, de falar, então só vou escutar isso, só vou manter minha cabeça nessa frequência. Não tem como, sabe, gente? A gente tá vivendo aqui, durante um dia, nosso cérebro vai, assim, ó, só ondas de frequências diferentes, sabe? De picos até muito baixo. E o cérebro precisa disso, tá? Então, também, assim, outra coisa que eu quero falar aqui. Eu tenho uma playlist que eu uso, eu mesma uso, e eu também já compartilho com algumas pessoas, já tenho algumas pessoas que escutam, que é uma playlist de frequências, tá? Eu vou botar aqui na descrição, que tem frequências de forma geral. Pra quem quiser ouvir, meditar, tá bom? Então, sempre sentirem de ouvir frequências e não souberem por onde começar ou onde procurar, vocês podem consultar minha playlist. Só que assim, outra coisa que eu quero deixar clara também, só de ouvir essa frequência, o meu cérebro vai começar a entrar nesse estado? Não, tá, gente? Tipo assim, como eu disse, as ondas gama, por exemplo, pra pessoa começar a acessar essas ondas, ela tem que ser já uma pessoa que pratica meditação, sabe? Não vou dizer que não pode acontecer se uma pessoa que nunca meditar entrar num gama, né? Tipo, pode acontecer. Mas é muito difícil, entendeu? Então, assim, não é só porque você tá ouvindo essa frequência que você vai entrar nela, tá? Ficar ouvindo auxilia, claro, né? Principalmente também, independente se você, por exemplo, usar um teta pra realmente, tipo, se conectar com o seu subconsciente, mas se você tiver num beta muito rápido, né? Muito acelerado, o teta vai te auxiliar a acalmar, com certeza, assim, sabe? Então, assim, elas auxiliam, claro, mas não quer dizer que o seu cérebro vai começar a entrar nessa frequência, tá? Porém, é uma coisa que, assim, vai exigindo prática, gente. Como eu sempre digo, é preciso meditar, não tem escapatória. Mas, assim, bom, é isso, sabe, gente? Essas são as ferramentas, porque, assim, nos ensinam a ficar sempre nesse estado de aceleração, sabe? A nossa vida, ela sempre está nos fazendo ficar nesse estado de ansiedade, de querer que a gente está vivendo algum perigo. Essa é a armadilha mesmo, vamos dizer assim, dos dominadores do mundo, das pessoas que querem tirar o seu poder. Essa é uma forma muito fácil de tirar o poder do ser humano e fazer ele não pensar, sabe? Então, assim, fazer a gente crer que tá sempre em perigo e fazer a gente ficar nesse estado beta extremamente nocivo pro nosso corpo é realmente o que faz a gente se matar, né, aqui na matéria. A gente sempre crê que tá, em algum perigo constante, sempre tá correndo. Então, essa é a armadilha, sabe, gente? Então, assim, usar ondas cerebrais e começar a se conectar com as suas
E meditar para realmente mudar essas ondas, né? É um poder, é realmente recuperar o nosso poder, sabe? Dessa galera que não quer que a gente pense com clareza. Então, por isso que eu acho que é tão importante se conectar com essas frequências, sabe? Só que assim, tá, beleza, eu falei dessas ondas de gama, tudo mais, né? Só que tem outras frequências que também as pessoas conhecem muito e usam muito, que são a solfédio. Não sei como é que se fala essa, mas assim, solfédio, não sei. Só que essas frequências, elas já são hertz mais altos, né? Geralmente de 100 a 999, que são as frequências dos anjos. Essas frequências, elas já são um pouco diferentes, tá? Elas são para nos auxiliar a conectar com nossos chakras e a alinhar eles, entende? Então, assim, também tem essas frequências de alinhamento de chakras e tudo mais, que são outro tipo de frequência, tá? Mas também são muito úteis para nossa cura. Mas as que eu tô falando aqui, elas são outro tipo, são as ondas de frequência nossa cerebral. Essas de solfégio, elas são como é o nome disso agora? Eu me esqueci completamente. Caramba, a onda eletromagnética produzida pelos nossos chakras, né? A frequência produzida pelos chakras. Então, por isso que elas auxiliam chakras. Mas essas que eu tô falando são as que moldam a nossa perspectiva da realidade. Então, é isso, gente. Conhecendo isso, é muito mais fácil pra gente começar a sair dessa manipulação, tá? Então, por isso que eu acho tão importante ter esse conhecimento. E é isso, galera. Quem sentir de ouvir a minha playlist, ou até mesmo outras, né? Tem bastante no YouTube aqui, não é muito difícil de encontrar, mas quem não tem muita confiança em achar por si próprio, pode ouvir minha playlist, tá? Lá tem bastante frequências diversas. Inclusive a própria frequência gama que eu escuto todos os dias está nessa playlist. E ela é tudo pra mim. Então, se alguém sentir de ouvir, vai estar aqui na descrição, tá, gente? Eu espero que tenha dado para entender. E é isso, até o próximo vídeo.